Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você sente que tem fé, que ama a Deus e mesmo assim se sente cansada, cansado? Não é falta de vontade, não é preguiça. Muitas vezes é falta de clareza. A Bíblia diz que a fé sem obras fica parada. E obra, muitas vezes, começa com algo simples: organizar a mente, assumir responsabilidades e dar um passo pequeno. Então, ainda hoje, se faz essa pergunta: o que na minha vida está precisando de ordem? Porque quando a ordem entra, a paz volta. Dessa vez eu vou falar um pouco com vocês sobre algumas motivações possíveis para ex-atrizes pornô, ou até mesmo mulheres, né, de OnlyFans que produzem conteúdo adulto, né, conteúdo mais 18. Por que elas, cantores, né, e uma série de pessoas assim do mundo, eles acabam se convertendo para o cristianismo, né? Você pensa assim, cara, não poderia ser alguma outra religião, né? Por que tem que ser o cristianismo? Era uma dúvida que eu ficava muitas vezes assim, cafifado nessa questão, né, pensando, tentando chegar a alguma conclusão sobre. E aí eu vejo um vídeo lá de uma guria aí, que era a professora de inglês, falando de Bíblia. Eu olhei, espera aí, como é que é isso aí? Deixa eu dar uma olhada nesse vídeo aqui, pra ver, né, o que acontece, né? E aí eu vou estar passando aqui basicamente, né? Só que é uma questão assim, de transição que tem se tornando cada vez mais viável, assim, via mídia e outras coisas, que vai envolver essa inserção, né, de fatores psicológicos, sociais, até mesmo espirituais, nessa guinada de sair de uma produção de conteúdo adulto frenética, né, a outra lá também, né, com 1.100 e poucos caras, 1.113, né, caras, em 12 horas, né, um recorde em termos de gangbang, e aí vem e se converte ao cristianismo e arruma um cara, e se eu não me engano casou, né, e tá tudo certo, né, quilômetro zerado, entende? E você fica diante de princípios bíblicos claros, de que não se poderia fazer o que se está fazendo, porque a ordem é clara: vai e não peques mais, pare de fazer o que você está fazendo. E aí você vê o gado lá assumindo, entendeu? E simplesmente zerando a quilometragem, literalmente falando, entende? Como se o cristianismo fosse motivo de piada, né, entre pessoas que têm minimamente ali um raciocínio para avaliar que as coisas estão erradas. Então algo que está errado não pode estar certo. E aí eu fico pensando nessas questões assim muitas vezes. Tá certo que as pessoas têm o direito de se arrepender e tal, só que o foco aqui desse vídeo não é a questão do arrependimento verdadeiro. Mesmo porque uma pessoa que realmente, de acordo com a Bíblia, se arrepende, ela não vai buscar holofotes ou ficar promovendo a sua vida passada por meio de testemunhos, entre aspas, que pelo menos para mim, né, da análise bíblica, simplesmente envolve uma congratulação muito grande do mal. Entende? Onde as pessoas vão celebrar a maldade feita, entende? Eu vou contar uma experiência aqui, né? Uma vez eu estava numa igreja e ali um rapaz foi dar testemunho. Ele tinha roubado não sei quantas mil pessoas e revelando os planos e meio que se gabando da vida passada que tinha, né? Dizendo que se arrependeu e não sei o que, só que, biblicamente falando, ele não restituiu nada de ninguém, entendeu? Zaqueu roubou, defraudou, mas ele devolveu 4 vezes mais, que era o mínimo, de acordo com a lei ali tanto os 10 mandamentos como as outras leis ali da época, né, que se a pessoa roubou e desfez, ela tem que devolver 4 vezes mais. Se ela só roubou, aí devolve 2 vezes mais, entendeu? Isso está lá no Antigo Testamento. E aí o camarada falando que roubou, não restituiu ninguém, entendeu? Foi todo mundo passado para trás, né, feito de otário. E aí depois que ele termina o testemunho, todas as pessoas da igreja levantam e aplaudem. Eu fiquei olhando assim, cara, como é que pode, pô? Os caras simplesmente pegando e aplaudindo, ovacionando aquele tipo de testemunho, totalmente deletério e contrário à palavra de Deus. E aí você olha de dentro, eu estava dentro ali da congregação, né, lotada de gente, todo mundo aplaudindo aquele testemunho, né, a promoção da maldade, né? Tipo, eu fiz o que eu fiz, me converti pro cristianismo, não tive que pagar nada pra ninguém, entendeu? E dane-se. Deus perdoou e a dívida ficou pra trás. Veja que o ladrão na cruz, né? Ele aceitou o preço e tal, mas ele pagou com a vida, entendeu? Ele foi seguir o caminho natural ali, que era a questão da crucifixão, e morreu.
entende? Agora, tu vê pessoas que se convertem, não restituem nada a ninguém, não dão satisfação assim de nada para ninguém, não cumprem o que está escrito nas leis, nas especificações ali, que inclusive dizem que foi abolido, né, grande parte daquilo. O que foi abolido é o que foi cumprido em Cristo, mas grande parte ali está valendo. Entende? Agora, a questão é que muitas vezes você vai ter assim, um cristianismo muito leniente exatamente pelo fato de eles se afastarem dos princípios óbvios e milenares que já estão na Bíblia. Entende? E aí o foco desse vídeo aqui é simplesmente, assim, eu não deveria falar, né, muito, mas não tem jeito. Então, geralmente você entra num tipo de sinuca de bico, assim, dos profetas, porque, não assim que eu esteja me comparando com algum deles, né, mas no sentido de porta-voz, né, de você falar, né, sobre Deus e tal, entendeu? Todos nós, né, que se dispomos a falar da Bíblia e tal, em tese somos, nesse sentido, assim, de porta-voz, né, do navio, como sendo caracterizados como profetas. Só que, assim, o que acontece? Aí tem que julgar se é verdadeiro ou se é falso, se é de acordo com as escrituras. Só que a questão é a seguinte, é ver o que está por trás, entende? É analisar essa questão toda com os olhares, entendeu? Digamos assim, do aspecto mais obscuro. Porque é óbvio, né? Muita gente vai utilizar a capa da igreja para fazer isso, entendeu? Para esconder não só a sua vida passada, né? Mas outras vão fazer um rebranding, vão mudar, descaracterizar-se, se adequar dentro de uma figura cristã ali e usar os seus testemunhos para se autopromover. Inclusive ganhando mais holofotes, né, no púlpito, até mesmo em redes sociais, né, como é o caso de algumas pessoas aí que a gente tem, né, grandes influencers, que tu tem vídeo pornô delas assim a rodo, né, nos grupos, e basicamente estão lá pregando a palavra de Deus, se pagando de santa e se duvidar, acreditando que ficaram virgens espiritualmente, né, que um suposto plim-plim, entendeu, dado por Deus, mudou a condição natural delas. E assim você vê, você fica indignado porque cola, entendeu? O tanto de gado que tem nas igrejas que não reflete, entendeu? E eles aceitam e aplaudem, entendeu? Aplaudem o ladrão, aplaudem pessoas que às vezes nem se converteram, mas utilizaram de certos estratagemas, né, para conseguir angariar de certa forma apoio, até mesmo fazer esse rebrand, né, de forma completa, alterando até mesmo a imagem delas e a se autopromovendo, né, através, olha só como é que era a minha vida passada, né, o que eu fazia, eu fiz, aconteceu e tal. Entendeu? Até o Vitor mesmo, no canal dele lá, o antigo, que ele tinha uns vídeos, né, que ele até postou lá no Mictalot TV, ele colocava lá o seguinte, que tem muita mulher que tá ali no meio da religião e ela usa Deus como álibi para cometer maldade, entendeu? Para fazer tudo de errado e aí, sobre essa justificativa do perdão, então tá obtendo a validação e todo o apoio que a rede cristã oferece, entendeu? E eles mesmos oferecem porque eles também são maus. Então agora vai você lá falar a verdade, que aí você é apontado como o perturbador de Israel, o irmão que quer fazer divisão, e etc, etc. Agora vamos analisar aqui basicamente algumas causas que tem que ver com essa transição, né? Por que tipo de motivação obscura poderia ser usada então por essas pessoas para estar se convertendo à religião cristã? Né? Tu vê que tem abertura para isso com base na própria interpretação que os líderes fazem, porque a igreja entra numa lógica de mercado. Infelizmente, né? A ideia da igreja empresa. Então você tem os produtos cristãos e tem os consumidores. E aí é óbvio que nessa dinâmica tu tem que agradar, né, quem está te ouvindo. Tu tem que agradar quem está te financiando. E dane-se os princípios bíblicos, é só uma capa. E tem agora o cristianismo verdadeiro, né, que pega o sacrifício, que traz essa ideia de cortar na carne, né, de tirar, arrancar o coração, né, que são coisas assim bem macabras. Aí isso daí vai ficar de lado. Não é interessante, né? A tal ponto dos caras mexer na Bíblia, né, naquele texto de Romanos 8:1, que lá é claro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí cortam a metade do versículo e pregam dizendo assim, não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ponto. Né? Isso daí está errado, não é assim que funciona. E tudo isso com justificativa, não, a língua portuguesa é muito prolixa. Você não pode ficar repetindo termos, né? Logo depois, ali no verso 3, e nos versos em diante, vai estar escrito a mesma coisa, né? Só que não é assim que vai ser pregado, infelizmente. Você tem que manter certamente, assim, tem que ser, obviamente, buscar fidelidade, né, na tradução, só que, infelizmente, alguns, dependendo do manuscrito, vão cortar a coisa, entende? E assim, é complicado essa questão, porque aí você tem um princípio bíblico sendo aviltado, e justamente as pessoas fazendo essas transições, né, cada vez mais visíveis na mídia. E curiosamente, tu vê que o arrependimento ele não é verdadeiro, por quê?
porque elas querem se autopromover, elas querem estar no púlpito. Elas, ao invés de buscar um caminho de humildade e de simplesmente meio que desaparecer, que é como se fosse um tipo de ghosting, ou então uma vida, digamos assim, mais discreta, né? Seria o termo exato, né? Uma descrição. Não, não se busca isso. Eu quero estar no holofote, eu quero estar pregando, né? Mostrando as maravilhas que Deus fez, né? E aí me autopromovendo usando o passado. Olha só como é que eu era, eu fiz com cento e não sei quantos caras. E aí agora eu sou cristã, né? É engraçado porque elas podem fazer isso, mas se fosse um cara fazendo, aí seria ruim. Então você pegar lá um ex-estudador, um estuprador, né? E aí ele contando lá a forma que ele fez com uma, que fez com a outra, né? Isso daí já pega mal. Só que no caso delas não, né? Porque os valores eclesiásticos são valores femininos. Entende? Eu não estou justificando uma coisa nem outra. Mas a questão é tu ver o tipo de motivação obscura que muitas vezes vai ser utilizada. Então, o que acontece? Geralmente as pessoas, né, elas buscam o quê? Essa questão da máscara cristã permanente, porque muitas delas, né, principalmente essas que trabalham com indústria de entretenimento adulto, essas coisas, né, simplesmente já são usadas, assim, não só em termos da imagem ou do corpo, né, mas tu tem uma despersonalização, né, até aquela atriz pornô lá, Angela White, né, acho que é esse, deve ser o nome dela, aí falando que, não, porque eu fui sair com fã, e aí o cara queria que eu agisse conforme ele via nos filmes XYZ lá. E aí ela disse que desistiu, e aí fã no lugar de fã, entendeu? Que é atrás da tela, né? Ainda fazendo shaming em cima do cara que aceitou sair com ela depois de tanta rodagem e quilometragem, né? Quer dizer, o cara pelo menos se livrou de ser gado, né? Nesse sentido. Então, assim, por quê? Despersonalização. O cara tava querendo que ela se comportasse como ela se vende nos filmes, né? Só que não, é uma outra pessoa que está ali por trás, toda uma questão ali que envolve uma identidade, que envolve um ser, né? Só que da forma que foi vendido, né? Então, tanto em termos da indústria em si como outra coisa, despersonaliza. Então, o cara não vai pensar nela como um ser humano, vai pensar como a mulher ali que entra em ação, entendeu? Vai pensar nisso. Então o que acontece? Tu tem essa máscara permanente, então a pressão delas manterem a persona sexualizada ali por 24 horas é extremamente alta, entendeu? Isso daí leva a um esgotamento, até mesmo churrascamento. Tanto é que se usa muitas drogas nessa indústria, coisa, porque tem que ficar toda hora dopado ali pro racional, pra epifania não acontecer, entendeu? Senão já era, entendeu? A ponto da pessoa racionalmente pensar o que ela tá fazendo, entende? Com as suas faculdades mentais superiores, não, ela já se churrasca ali mesmo. Entendeu? Já na religião cristã, o que acontece? Tu tem essa ideia de que o valor do indivíduo ele vem de estar atrelado à imagem de Deus, né? E tu tem uma certa reconstrução nesse sentido, não da aparência ou performance, mas do alívio aí por ser tratado como um ser humano digno, entendeu? E tem série de relatos, né, de prostitutas que foram simplesmente acolhidas, né, pela religião e tal, entendeu? Até mesmo por Cristo, como era no caso daquela mulher lá que ele tirou 7 demônios. Então isso daí cria uma espécie de esperança, mas aqui se fala acerca de algum arrependimento verdadeiro, alguma coisa genuína. Entende? Que a pessoa vê que aquele caminho ali não é o certo e ela decide mudar de livre e espontânea vontade, só que ela não vai querer holofote, não vai querer essa questão de se autopromover, entende? Que é totalmente contra, porque assim, a Bíblia fala claramente, né? Que aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Quer dizer, confessar a Deus e deixar, não é ficar se autopromovendo, testemunhando, né, entre aspas, entendeu? Tanto que esse negócio do testemunho eu particularmente tenho uma certa certeza, né? Eu teria que estudar mais um pouco isso, de que é uma congratulação do mal esses testemunhos, porque quando Jesus expeliu os demônios, né, de algumas pessoas, principalmente aquele gadareno ou gerazeno, né, como falam, ele não permitiu que o cara seguisse ele da forma que o indivíduo queria. Ele não permitiu, não, vai lá e conta pros teus, né? Mas não fica aqui perto, não, entendeu? Ele queria seguir ali de um jeito, e Cristo não, negativo, entende? Ou seja, ele basicamente não foi focado assim em se autopromover ali a ponto de aparecer com Jesus junto com os outros, né? Então não tinha dessa questão, porque Jesus era muito visado, os apóstolos também, né, pelas multidões e tal, e ter alguém que era endemoniado ali poderia de certa forma ferir ou então ilibar, digamos assim, a confiabilidade do ministério, entende? Então assim, tinha isso, né, essas questões,
que poderiam ser colocadas, né, nessa questão do indivíduo ele ter uma certa fama, entendeu? E aí isso poder atrapalhar, de certa forma, ao invés de ajudar. E até mesmo as mulheres, né, que eram discípulas de Jesus, né, as que eram prostitutas e tal, também não ficavam assim muito perto, entende? Ele não pedia para seguir, assim, como no caso da mulher adulta lá em João 8, ele só falou, vai, não peques mais, entendeu? Ou seja, vai seguir sua vida aí, mas só que não volta a se relacionar de jeito nenhum porque você já tá queimada, entendeu? Você tem que ficar solteira porque é apaga justamente pelo seu pecado. Entendeu? Quis dar para todo mundo aí, ou até mesmo alguns argumentam que era a questão de prostituição que o tio tinha colocado, eu acho, ou então um parente ali. Mas acabou acontecendo, né? Então, assim, muitas pessoas vão estar buscando o quê? Trazer essa à tona, né? Essa ideia de ser um ser humano de fato, entendeu? Não uma pessoa despersonalizada, entende? E aí entra essa questão da máscara, então, da igreja, né? Que muitas vezes ela vai trazer essa questão, então, do indivíduo, ele se vê como sendo um ser criado à imagem de Deus e tal, e se arrependendo. Muitos têm o desejo de recomeço, né? Aqui é se tratando de arrependimento verdadeiro. E aí, muitas atrizes, né, que relatam carregar um peso emocional, o arrependimento, elas se apegam, às vezes, na promessa bíblica, né? Que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, entendeu? Para a salvação, né? Não é para entrar em casamento de novo, conforme está lá em 2 Coríntios 5,17, ali não é um texto que fala, não menciona nada de casar de novo ali, entendeu? Nesse sentido. E é extremamente atraente para quem deseja, no caso, apagar o passado, né? Quem quer justamente... Até aquele texto de Miqueias, né? Se eu não me engano, acho que é 7,18, alguma coisa assim, que fala que Deus joga os pecados no fundo do mar, e aí deles não se lembra. Muita gente gosta desses versos porque falam dessa questão de apagar o passado. Entendeu? Muitas igrejas hoje elas oferecem um senso de pertencimento, né, esse tipo de gente, e aí simplesmente elas veem uma utilidade nisso, né, essa fé compartilhada. Outras pessoas também, né, inclusive cantores, ou então pessoas do mundo mesmo, essas criadoras de conteúdo adulto, né, quando se converte, procuram sair do burnout até mesmo buscando uma saúde mental. Então, ironicamente, né, quando se é desejado por milhões de pessoas, isso aumenta o isolamento. E aí tem o abuso de substâncias, então o uso de álcool, de drogas, né, para lidar com tratamentos, né, que muitas vezes acontece. E aí a fé surge como um tipo de pilar no processo de reabilitação, digamos assim, uma sobriedade mental. Então as pessoas vão pensar nisso, né, na hora de se converter e etc, assim, falando de pessoas que se convertem verdadeiramente, né. Além disso tem a mudança de perspectivas também, até mesmo de família, de relacionamentos. Quer dizer, a pessoa quer ter filhos, ou então quer meio que apagar, né, de certa forma, o branding que ela criou, né, na indústria, e aí simplesmente decidem então proteger a família, né, e aí se convertem e tal, mas assim, nunca buscando autopromoção, buscando o foco de pregar em púlpito, e ficar contando a vida passada como se fosse alguma coisa assim que tivesse algum mérito, né. E assim tu vê até mesmo no discurso que geralmente a maioria não está arrependido, entendeu? Só está fazendo uma migração ali de público, entende? E as pessoas acabam simplesmente aceitando. Fora também a busca por um parceiro, né? Algumas veem aí uma oportunidade no cristianismo de simplesmente entrar e aí buscar valores como compromisso, fidelidade, né? Que aí vão ser ofertados aí pelos betões aí de igreja, entendeu? E eles que casem para lá e colham as consequências, né? Que a Bíblia fala que quando Deus é muito claro, o 3:8 até resumir isso daí de uma forma assim, magistral, né? Que a mulher, ela é mulher de todos os caras que comeram ela. Não tem o que falar contra. Porque lá em Romanos 7 vai falar claramente lá que a mulher está vinculada ao marido enquanto ele viver, né? Uma vez que o marido sai de cena, então fica livre para casar. E essas mulheres aí ficaram em relacionamentos em série, né? Gangbang com 1.113 caras, pô. Na outra lá não sei quantos caras dormiam, né? 5.000. Então tem uma numeração assim bem alta, né? 10.000 caras, né? Você consegue fazer 1.100 e pouco em 12 horas, né? Imagina em alguns anos. Um body count extremamente alto, entende? E aí agora é a oportunidade de casar, né? Achando os valores aí de compromisso, de fidelidade na igreja, entendeu? Então assim, tem essas motivações, né? No caso assim de certas pessoas, só que assim, o foco é sempre observar, né, as coisas como elas realmente acontecem, porque assim, não duvidando da conversão, mas a máscara religiosa ela muitas vezes cola. Além disso, elas podem utilizar-se do púlpito, da influência, né, para se autopromover, para trazer então essa vida antiga aos holofotes, né, em forma de testemunho, e a maioria do pessoal lá fica aplaudindo, porque eles são corruptos também do mesmo jeito, entendeu? Alguns cantores, né, quando é no caso de cantores, eles vêm por causa da migração de mercado, quer dizer, a ideia deles
como eles sabem que o mercado gospel é um dos 3, né, se não me engano, que mais cresce no Brasil, e é um dos que crescem no mundo, né, em geral, simplesmente eles se convertem, porque não é questão de conversão, quero seguir Jesus, né? Quero o manso e humilde Jesus, não. É uma questão puramente pragmática, né? Muitas vezes vai acontecer. Então, o pragmatismo que cerca esses fenômenos. E aí sai do idealismo e entra nas engrenagens da tal da indústria. Então, é a guria que tem um monte de vídeo pornô na internet, aí o relato, cria um Instagram, começa a fazer testemunho, a falar como era a sua vida passada, entendeu? Aparece um menino bom ali que vai casar, e aí continua pregando, né, como se fosse a mais puritana de todas, entendeu? Sempre dando holofotes, né, à vida antiga, como se fosse alguma coisa assim fantástica, né? E até mesmo sensualizando nos vídeos, né, que você observa, e simplesmente demonstrando essa ideia de que, não, isso aqui é simplesmente um rebranding, que estamos fazendo. Aí fica nítido, assim, para quem tem uma percepção mais aguçada. Então, de fato, muitos, né, eles vão acabar não sofrendo esse renascimento espiritual, entendeu? Se houve batismo ali, foi um mero banho, tá? E, infelizmente, isso vai acontecer, porque o púlpito ele vai se transformar numa extensão do palco. E aqui é brutal, né, o que vai acontecer, né, porque para quem vive uma imagem, né, de atenção de público, o isolamento é muitas vezes a morte social, né? Então o que acontece? Elas vão utilizar então do púlpito como uma extensão do palco. Então aí tu tem um voyeurismo gospel, né, vamos colocar assim, onde existe um público que consome detalhes, né, do pecado passado, sobre o pretexto de glorificar então a libertação. Isso vai permitir que a pessoa continue falando da sua vida antiga, entendeu? E muitas vezes com detalhes desnecessários, tudo para manter a audiência. Então o foco não é conversão, não é arrependimento, é simplesmente uma rodagem de audiência, uma migração de público, né, no caso assim dessas pessoas. Algumas se tornam pastoras, né? E aí é o fim de todo beta de igreja, né? Que é terminar a vida com uma ex-atriz pornô que virou pastora. Que não o Raccoon dizia, né? Então, assim, é muito brutal, né? O que vai estar acontecendo. E aí, infelizmente, a máscara da santidade, né? Então, a estética religiosa vai se transformar numa armadura, né? Então, assim, se a pessoa for criticada, não, você não pode julgar, entendeu? Você está fazendo perseguição espiritual. E aí tu tem, ao mesmo tempo, um ambiente que vai não só acolher, mas vai proteger. E vai incentivar muitas vezes essas práticas, entendeu? Então as pessoas que são críticas, que são racionais, que vê realmente o comportamento, enxerga as intenções, né? Utilizando as suas intuições, basicamente elas vão ser rechaçadas, né? Porque o próprio sistema vai agir em prol de estar simplesmente garantindo ali que elas se mantenham. Então, assim, a máscara da santidade. E fora também o business, né? Então, assim, no Brasil o mercado gospel, no caso aqui dos cantores, ele é grande, ele é resiliente à crise, possui uma base de consumidores bem fiel. Tá? Então, os cantores vão lá, assim, adorou o diabo a rodo, na torta e a direita, e agora se converte, né, pro cristianismo. Não, vamos só trocar o nome do CD aqui, entendeu, das músicas, e a gente vai continuar tendo público. Aí qualquer coisa não der certo lá e volta pra vida mundana, entendeu? Isso daí acontece muito, tanto nos dois casos, tanto no caso dessas produtoras de conteúdo, né? Às vezes elas vão lá, criam OnlyFans, não dá resultado aquilo, entendeu? Os vídeos pornôs delas sempre vão cair em algum tipo de grupo, né? Principalmente aqueles grupos do Telegram, né? Que tem vários nesse sentido. E aí o que vai acontecer? Ver que não vai ter retorno financeiro, já tá com a vida toda exposta já, né? As partes íntimas todas expostas. Não, agora é hora de se converter, entende? É hora de fazer esse rebranding, né? Então mudar um pouco essa forma de visualização e tal. E é garantir um público ali que vai aceitar, né, tudo que foi feito, não vai falar nada e ainda vai defender, né? Então, assim, e outra, vão continuar com a audiência do mesmo jeito, às vezes até cresce, né? Então muita gente que acompanhava no passado pode querer acompanhar de novo. E aí o ciclo continua. Então o público, muitas vezes o público pop, o público funk, né, no caso dos cantores, é um público de sucesso assim muito efêmero. Já no mundo gospel, o artista ele tem uma certa autoridade espiritual, né? Então, assim, pensem num cantor famoso, né, que é cristão e tal. Não, o cara tem uma certa autoridade, uma certa relevância ali no que ele fala. Isso daí pessoas do mundo não têm dentro dos ambientes ali, até mesmo de determinar coisas na vida de alguém e tal. Há uma certa autoridade nesse sentido, né? Não há de se negar isso. Mas tu tem também a parte econômica do nicho, porque o custo de produção ele costuma ser menor, né, do que o marketing é feito. Então, assim, geralmente o marketing dentro das denominações ele é muito orgânico. Então funciona bem mais do que um marketing assim, pago, feito assim no mundo afora. E isso atrai muita gente, né? Os cantores aí vindo e se aperfeiçoando na
na liturgia cristã, né? Trocando CD, mudando as músicas. Só que é simplesmente questão de público, né? Então, alternância de público, uma migração de mercado muitas vezes. E as igrejas têm culpa disso porque elas defendem muito essa valorização do financeiro. Tá? Então, se é algo que envolve dinheiro aí, tanto faz o caráter, ou então o que acontece depois, dane-se. Tá? Então, assim, tu tem... E o pior de tudo é que o pessoal que tá na base tem que tomar muito, mas muito, muito cuidado com influencers cristãos. Entende? Com influencers cristãos. Então, esse canal aqui, basicamente, né, vou fazer uma defesa pessoal aqui, não tem foco, não vou tentar te converter para a igreja XYZ nenhuma. A ideia é expandir o conhecimento da palavra de Deus. Esse canal não tem vínculo com nada, entendeu? Muitos pensam assim, tu é adventista sétimo dia, alguma coisa assim, né? Só que tem várias coisas nos vídeos que eu coloco aqui que inclusive vão contra determinações da própria igreja, entende? Porque se entende que é verdade que tem que ser exaltada, não é instituição, não é determinação de XYZ líderes, entende? É o que a Bíblia diz, entende? E o que ela está falando, o que ela está apontando às vezes vai totalmente contra esses movimentos religiosos, entende? E isso tem que ser falado, porque você tem que ser fiel a Deus em último caso, e não a instituições. Então, se os caras estão fazendo errado, você tem que falar, você tem a obrigação de falar, né? Como Paulo falava, né? A mim se impôs essa responsabilidade. E ai de mim se não pregar o evangelho. Entendeu? Porque aí é você e Deus. Você tem a luz ali para pregar, para falar, e você não fala, Deus vai cobrar. Entendeu? E doa o que doer. Entendeu? Eu tiro muito isso daí pela experiência de Ellen White, né? Que é da Igreja Adventista. Ela relata lá nos livros dela lá que às vezes ela via a impressão de Deus para falar determinadas mensagens para algumas pessoas que eram mensagens duras mesmo, assim. E aí ela negava, relutava, mudava as palavras, suavizava, até que Deus, o próprio Jesus apareceu para ela e deu uma visão lá, mostrando as pessoas perdidas com a roupa cheia de sangue, né, e as mãos manchadas de sangue, e todas elas meio que capturando, né, a senhora ali e manchando as vestes dela brancas, né, que deveriam ser brancas, simbolizando as vestes, né, daqueles que serão salvos e tal, só que tudo manchado de sangue, porque ela mudou a mensagem, alterou, né, o que deveria ser dito, e não falou da forma que deveria falar, entendeu? Não dando a trombeta o sonido certo, entendeu? Porque queria proteger as pessoas, ou sei lá o quê, só que o testemunho tem que ser claro e direto. Se tá errado, entendeu? É que nem a história lá do Samuel, né? O Saul foi mandado a ele matar tudo, e ele foi lá e apareceu com um rei pagão lá vivo, né? E esse rei pagão, entendeu? Se Deus diz que é pra você poupar, você poupa. Se ele diz que é pra matar, você mata. Não tem conversa. Então não tem assim um meio termo. Mesmo que tenha leis e outras instâncias aí, mas só que você tem que ser fiel a Deus em última instância, porque é Ele que vai cobrar no final. Então aí você tem que demonstrar, ou você tem medo de Deus, ou você tem medo, tem temor, né, de autoridade, de seres humanos, ou então de pessoas nesse sentido. Porque, de fato, são coisas duras, né? Então, assim, muito, muito cuidado com influências cristãos, entendeu? Com pessoas que interagem, né, com essas plataformas. Muitas mulheres que descobriram que o nicho de esposa conservadora dá hype, entendeu? E aí elas vão sair, tirar... Muitas estão apagando o OnlyFans delas, outras estão apagando os vídeos pornô que tem na internet, né, nessas plataformas. E aí estão querendo meio que impedir, né, o público de estar consumindo alguma coisa assim, ou até mesmo fazendo referência à vida passada delas, porque agora mudou, né? Não é só uma lavagem assim, no sentido de zero a quilometragem espiritual na igreja em si, mas até mesmo na internet, né? E algumas buscando até mesmo meios jurídicos para poder impedir que certos vídeos dela sejam veiculados, sendo que ela mesma foi lá e tomou a decisão de publicar aquilo. Entende? Então, assim, isso daí vai acontecer. Aí muitas viram influências cristãs que vão te dar ordem para tu manter castidade, manter virgindade, entendeu? Porque tem que achar a mulher exceção, a mulher virtuosa de Provérbios, né, 31. Sendo que na vida particular nada foi feito, né? E elas não vão estar querendo nem para um polo e nem para o outro, não vão querer nem ser viúvas e muito menos ser pessoas virgens, né? Porque virgem já foi, né? E Deus, é claro, é virgem ou é viúva. Então, assim, não tem meio termo, entendeu? Raabe, ela foi prostituta, ok, mas ela entregou todos os caras que comeram ela naquela cidade de Jericó. E os caras morreram, virou viúva, né? Foi para um polo, entendeu? Outros que casam virgem, só que não, essas influências, elas querem pagar de, tipo, viver o carrossel das emoções, aí agora quer pagar de cristã, conservadora, casada, entendeu? E dando ordem pros caras, não, vocês têm que se manter virgão aí mesmo, porque eu
Eu estou dizendo que eu me converti e tal, e tenho autoridade, então o poder de Deus para poder ditar o que tem que ser feito ou não na sua vida, entende? E o pior é quando elas assumem posição de liderança, porque isso daí, de acordo com o livro de Isaías, no capítulo 3, é um castigo divino contra o povo, entendeu? Pela sua idolatria e por ter abandonado os caminhos de Deus. Então ele coloca lá crianças como príncipes e mulheres como governantes, que é um sinal claro de que Deus não está nessa nação, entendeu? Quem está governando ali é Satanás, entende? E aí da igreja que tem esse líder, né? Através aí dos seus representantes. Então é muito brutal, né, o que está acontecendo. E a Bíblia, ela adverte o quê? Ela mostra qual que é o sinal da verdadeira conversão, entendeu? Primeiro, morrer para o mundo, de acordo com Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Onde é que você vai encontrar na Bíblia Paulo simplesmente se jactando da sua vida passada de perseguidor do cristianismo, de uma pessoa que matou, né, os cristãos e tal? Não, você não vai ver em momento nenhum ele falando isso, entendeu? Se jactando desse tipo de feito, como se fosse algo muito assim incrível, né? Muito pelo contrário, ele se considerava o pior de todos os pecadores. Ele perseguia Cristo, perseguia a igreja de Cristo. E até mesmo depois de convertido, depois de ter passado anos e anos na prisão, ele ainda se considerava o pior dos pecadores, entendeu? E assim, nenhum tipo de vantagem ele alegava acerca daquela velha vida. Era algo que literalmente teria que ser esquecido, entendeu? Se foi para o fundo do mar, foi, entendeu? E aqui tanto que ele diz, né? Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, né? Não é ficar contando as coisas que para trás ficam, é deixando as coisas que para trás ficam, né? Vou seguindo o rumo, né, ao alvo, a direção, né, dada por Cristo Jesus, né, a sua suprema vocação, né? E aí é isso que ele faz, né? Então não que eu tenha alcançado, mas eu vou seguindo adiante, e o passado passou. Agora o que tu vê na experiência dessas gurias, né, que elas vão utilizar do passado delas para autopromoção. Isso daí é fato. Tem assim o que questionar nesse sentido, entendeu? Então a base da conversão cristã, principalmente que Paulo descreve, é essa ideia de a condição de que a pessoa literalmente morreu para a vida antiga, entendeu? Isso faz muito sentido assim nessa questão das escrituras, porque se a pessoa morreu, né, em Cristo, de fato ela ressuscitou para uma nova vida, então acabou. Não tem que ficar falando, dando testemunho e se jactando de vida passada, né, dizendo quanto foi bom e tal, e os outros gados aplaudindo, achando que está tudo certo. Entendeu? A autopromoção é totalmente o oposto do morrer do eu, né? Ou a morte do eu, como a Bíblia coloca. Tá? Fora também a própria descrição, né? Que é o fruto do arrependimento. O João Batista, quando pregava, dizia, né? Produzir, pois, fruto de arrependimento. Vocês dizem que são filhos de Abraão, mas Deus pode pegar qualquer pedra dessa e transformar num filho de Abraão. Então, o que acontece? João Batista pregava isso. Produzir frutos do arrependimento, né? Tá lá em Mateus 3:8. Então, fruto da modéstia. O arrependimento bíblico vem acompanhado de um profundo senso de temor e reverência e discrição, entendeu? O exemplo clássico é a mulher pecadora, tá? No caso aí do Evangelho de Lucas, capítulo 7, e você tem lá que a mulher unge os pés de Jesus, né? Só que ela não diz nada, entendeu? Ela não sobe num púlpito para contar detalhes da sua vida, entendeu? O silêncio dela e a sua adoração são as provas cabais da sua mudança. Então, se a pessoa muda de fato, silêncio e adoração. Acabou, entendeu? Não é ficar compartilhando detalhes, indo para púlpito, se autopromover, né? Dizer que Jesus fez isso, fez aquilo na minha vida, e olha como é que era a minha vida, olha o que eu fiz, né? Dormi com 1.113 caras, entendeu? A outra lá que era 819 caras, né? Num período de 24 horas, né? Foi até um pouco mais, um pouco de menos de caras. Entende? É muito brutal. O cristianismo hoje, infelizmente, é uma baita, uma palhaçada, não tem como levar a sério. Entendeu? Se eu pegar uma pregação dessas mulheres, não vou levar a sério. Não tem como. Entendeu? Só o fato dela estar pregando já avilta todos os princípios que já foi estudado. Entendeu? Você ri para não chorar, porque não tem como. E fora também essa advertência, né, sobre a vaidade e o púlpito, né? A Bíblia ela é muito rigorosa sobre quem deve ensinar e quem deve liderar. Biblicamente, quem é que lidera? É o homem. O homem lidera. Tá? Neófitos, que são recém-convertidos, de acordo com 1 Timóteo 3,6, ele adverte claramente de que um líder ou alguém em posição de autoridade não pode, em hipótese alguma, ser novo convertido.
E o que essas gurias estão fazendo? Milhões de seguidores nas redes sociais, elas ensinando e dando dicas de relacionamento, entendeu? E falando que o cara tem que... Não, vocês têm que se preservar pro casamento e não sei o quê. E ela é nova convertida, entendeu? E aí simplesmente para aqui, ó, ensoberbecendo-se não cai em condenação do diabo. Ele fala no texto lá, o apóstolo Paulo. Entendeu? Porque cai em condenação do diabo porque justamente ela se ensoberbece. Entendeu? Neófitos, recém-convertidos, em hipótese alguma poderiam ensinar. Entendeu? No mínimo aí, bastante tempo de fé, de igreja, né? Seja se a pessoa seguir alguma confissão, né? Para poder tentar ensinar alguma coisa. Se já não tiver uma vivência, uma prática nesse sentido, tá? Geralmente quando se vê aí o uso imediato de celebridades no púlpito, né, para tentar contar os seus testemunhos chocantes, tudo isso daí viola esse princípio. Entendeu? Como é que tu vai colocar pessoas novas convertidas para ficar dando testemunho, ensinando o que deve ser feito em termos de X, Y, Z? Não se pode fazer isso, é contra 1 Timóteo 3, versículo 6. É só ler o que está escrito. E o pior é porque cai na condenação do diabo. Está lá escrito, cai na condenação do diabo. O uso imediato dessas celebridades no púlpito contesta esse princípio, expõe alguém espiritualmente imaturo, né, e uma carga de vaidade muito alta, que é obviamente fatal para a fé. E isso daí prova que ela não é convertida a coisíssima nenhuma. Está só usando a religião ali de capa para angariar seguidores nas redes sociais e ganhar dinheiro com isso. Entendeu? Ganhar dinheiro em cima dos tolos lá que estão contemplando. De acordo com 1 Tessalonicenses 5, 22, também é claro: abstende-vos de toda aparência do mal. Qualquer pessoa que usa a sua imagem antiga, que é uma imagem do mal, obviamente, como forma de sensualidade ou para atrair cliques, né, baseado nessas curiosidades mórbidas dessas pessoas, está flertando claramente com a aparência do mal. E, obviamente, gerando lucro, engajamento, só que incorrendo na condenação do diabo, né, de acordo com o texto que foi lido lá, de 1 Timóteo 3, versículo 6. Tá? Então tu tem um contraste brutal, né, entre o arrependimento bíblico e esse rebranding, esse marketing religioso. Quer dizer, qual que é o aspecto, no caso do arrependimento bíblico, se a gente fosse pensar? A questão do marketing do testemunho. Então a pessoa está lá, não, eu tenho minha vida, mas só que eu estou fazendo marketing, eu estou pregando a palavra de Deus, só que contando as porquices, as porcarias que eu fiz no passado. E aí continua se autopromovendo, e o pessoal dizendo glória, aleluia, quando na verdade eles estão simplesmente levando a pessoa a incorrer na condenação do diabo. Paulo dizia: esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, né? Para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo ser desqualificado. A glória de Deus e da graça, né? O arrependimento verdadeiro. A pessoa ela não vai colocar detalhes do pecado dela. Não, se ela morreu para o pecado, então morreu o assunto. Entendeu? Zero testemunha, é adoração em silêncio, como era o exemplo da mulher pecadora. Agora o foco, geralmente uma pessoa realmente convertida, é dar glórias a Deus e graças. Sem falar de pecado, sem falar de conduta passada do eu, esses negócios. A postura geralmente é de humildade, é de discrição e serviço. Então a pessoa vai falar menos. É que nem o filho pródigo. Não sou nem eu não tenho nem a possibilidade de ser considerado seu filho. Entendeu? Eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, né? Nem sou digno de ser chamado seu filho. Só que o que acontece, né? Um exemplo contrário, não só dessas mulheres, mas cantores também, né? Que se convertem. Não, eles querem o púlpito, né? Querem ter a entrada triunfal na igreja. Um jumentinho, entendeu? As hosanas, entendeu? Todo mundo ali adorando, ovacionando, entendeu? As honrarias, né? Eles querem ser recebidos com tapete vermelho na igreja cristã. Ao invés de agir como o filho pródigo agiu, agir como uma mulher ali que realmente era prostituta e tal, mas que se arrependeu verdadeiramente, agiu com humildade, com serviço, com discrição, né? E não com esses holofotes. E no caso da motivação aí do arrependimento verdadeiro, né, isso envolve uma transformação interna, a paz. Só que o marketing, esse rebranding maldito religioso, ele envolve a monetização, a criação de contas aí em outras plataformas, e tome seguidores e monetiza. E aí a história do pecado vira então uma fonte de influência para levar essas pessoas então a aceitarem isso. Então um processo de cura, isso só acontece em silêncio, dentro de um arrependimento verdadeiro. Só que esse arrependimento falso, ele leva então a conversão por meio da exposição imediata. Quer dizer, eu me converti, agora eu já estou dando testemunho, entendeu, de como era a minha vida passada, a minha congratulação do mal, e as pessoas que se identificam com isso vão aplaudir. Então, assim, biblicamente, né, se a gente for analisar mesmo, entendeu, essas pessoas que têm um passado duvidoso, entendeu, elas deveriam ter uma postura de Zaqueu. Entendeu? Zaqueu restituiu o que ele roubou 4 vezes mais, que era o mínimo,
ficou em silêncio. Maria Madalena também, que seguiu a Cristo no serviço, né? Ela buscou a discrição e não buscou fama, holofote, entendeu? Nada disso, muito pelo contrário, é uma postura de serviço, de submissão a Deus, submissão a Cristo, entendeu? E uma vida discreta, totalmente longe, entendeu? Desses holofotes. E o pior é porque você vê assim, o uso dessa palavra ex, né? Que é a prova assim, cabal de que a pessoa não está convertida coisíssima nenhuma. Porque se ela morreu pro pecado de fato, não existe ex, né? É uma nova criatura. Eu sou um ex-drogado, um ex-bruxo, um ex-bandido, uma ex-atriz pornô, uma ex-modelo aí de OnlyFans, ou sei lá o que, né? Do Jobs, conforme o pessoal chama aí. Não existe esse prefixo ex, entende? O que tem é a nova criatura, né? Se a pessoa realmente se converteu. Só que não, elas vão usar o ex, muitas vezes, para manter o branding do passado, entendeu? E aí demonstrar-se agora uma nova criatura, entendeu? Então as igrejas elas têm falhado muito nessa questão, né? Porque hoje em dia elas se afastaram muito dos princípios bíblicos, elas infelizmente adentraram essa lógica de mercado, assumiram esses valores religiosos femininos, feministas. E o pior de tudo é mulheres na liderança espiritual, né, que a Bíblia já mostra como um juízo divino e sinal do seu afastamento. Então é brutal, né, o que vai estar acontecendo, não tem assim o que fazer, entende? Infelizmente não tem como mudar o sistema, simplesmente a coisa vai piorando e piorando cada dia mais. Entende? A igreja como uma extensão do mercado, a feminização da fé, do discurso, né? Quer dizer, aquilo que você aponta sobre valores religiosos atuais, né, serem femininos, muitas vezes se refere ao quê? A essa transição do logos, né, da razão, da ordem, da disciplina, para um pathos, que é a emoção. Então estão tirando a razão e colocando a emoção. Então o pessoal quer o sentimento, né? Mas zero de evangelho, zero de doutrina, zero de Bíblia. E fora as lideranças, né, e o juízo divino, na perspectiva bíblica tradicional, de acordo com Isaías, né, que nem eu falei, os opressores do meu povo são crianças e mulheres, dominam sobre eles. Uma inversão total de ordens. E a liderança, né, vista aí como um sinal de desordem espiritual, de juízo de Deus, para uma nação que abandonou a lei, abandonou a fé, abandonou tudo. Entendeu? Não tem nem o que falar. Tá? Fora esse problema do testemunho pornográfico. Né? Porque aí você coloca ali e incita os outros a estarem pesquisando essa vida aí para ver como é que era no passado. Né? Então está incitando as pessoas, principalmente os homens, a voltarem à velha vida. Então, caso de mulheres que vêm de uma promiscuidade extrema, quando elas ganham esses palcos imediatos aí, simplesmente elas expõem cada vez mais o pecado, entendeu? Então elas contam o que faziam, com quantos caras elas dormiam, né? Os gangbangs que foram feitos, aí a cristã verdadeira que está ali no meio vai querer curtir um pouquinho também, né? E aí é uma congratulação do mal dupla, porque aí essa guria pode sair da igreja, viver a vida da outra, e aí como não deu nada para ela, né? Os outros aceitaram e colou muito bem esse rebranding, ela vai lá e diz, não tem consequência nenhuma o que eu fizer. Eu posso ir lá dar pra mim os 113 caras, me converter que tá tudo certo. Então, quer dizer, um incentivo à maldade de forma dupla. Entendeu? A Bíblia, ela simplesmente mostra claramente que convertidos de fato passam anos no anonimato. Paulo, o que está escrito lá em Gálatas, lá no início do livro? Não foram 3 anos e pouco, 4 anos lá, que ele ficou no deserto da Arábia? Entendeu? Ou então em Tarso, antes do ministério público. Ficou em anonimato, entendeu? Deixou a vida velha, né? Tem que morrer pro eu. Pegou e ficou de molho 3, 4 anos para poder começar a pregar, entendeu? E hoje a transição é rápida, né? Um set de filmagem aí da vida adulta e logo no altar, né, de Deus, no púlpito ali. É brutal, tá? Então assim, tu tem uma impunidade social extremamente grande. A Bíblia diz que Deus perdoa o pecado, só que ele não remove consequências. E justamente as consequências é o que a igreja está tirando, né? Quer dizer, Deus quer reabilitar a pessoa através das consequências da maldade, trazer essa disciplina, e aí justamente a igreja vai e tira isso, entendeu? Então assim, um arrependimento que está sendo cortado, entende? O resultado final é uma igreja fraca, não tem forma de piedade, não é só a forma de piedade em si, né? Mas deveria ter o caráter, tem só a forma, entendeu? Isso daí funciona como uma agência de talentos, né? Então as pessoas elas pensam que o passado escandaloso, nesse currículo todo aí do passado, é simplesmente apagado assim de uma hora para outra e tá tudo certo, entende? Então isso é muito estranho, né, o que tá acontecendo, não tem assim muita coisa que fazer, mas é o diagnóstico, entende? Quer dizer, o problema desses testemunhos, essa questão toda que envolve, né,
busca por terapia, né, delas buscarem, então, tá zerando o KM, entende? Muito cara tá aceitando aí normalmente, os pastores também na lógica de mercado eles não vão rejeitar, porque aí é mais seguidores para a igreja deles, é mais dízimo, mais oferta, e todo mundo sai ganhando, né? Agora o que eles sabem, o que eles mal sabem é que eles estão perdendo, né, o reino de Deus, o reino de Cristo, pro pecado. E principalmente para cobertar e para criar uma estrutura que leva a essa questão de incentivo, né, pessoas corretas dentro da igreja de estar seguindo um caminho puro. Então por que a moça lá da igreja, lá, a mulher virtuosa, né, vamos supor que exista uma lá, porque que incentivo que ela tem para permanecer fiel? Se ela vê uma que dormiu com 1.113 caras, termina até casada, né? Se bem que eu não sei se ela casou, se não casou, né? Mas na certa vai aparecer algum gato lá para poder assumir. Aí vai fazer o quê, né? Que incentivo que a jovem tem para poder seguir uma vida reta? Não tem. Então ela vê essas mães solteiras aí, né? Arrumando filho fora do casamento, entendeu? Fora de igreja, indo lá dizer no púlpito que foi tudo culpa de Satanás. Então eu posso ir lá, fazer o que eu quiser, né? Lá fora. Aí eu chego lá dentro de que é culpa do Satanás, estou perdoado. Todo mundo vem em meu apoio. Deus é o álibi, né? Porque afinal de contas, né, todo mundo é pecador e tal, e todos têm direito de errar, né, entre aspas. E fica por isso mesmo, né? Quando Deus diz claramente, né? Riscarei do meu livro os que pecarem contra mim. Então assim que a gente fica pensando nessas questões e vê de fato o que a Bíblia diz sobre arrependimento, né? É totalmente o diferente do que se faz hoje. O golpe mudou. Quando a mulher percebe que já passou da idade, já está muito rodada, que no ambiente que ela frequenta, já nem para sentar ela está arrumando homem mais, o que ela faz? Vou procurar um patrocinador. Ela muda toda a atitude dela. Antes, era decotão e vestido coladinho, rabeta de fora, e vivia nos bailes. Hoje, é Zara, alfaiataria. E aonde ela vai? Pra igreja. Não é mais baile e sentar no cria. Agora é achar irmão para sentar no cajado santo. É aquele irmão que tem a conta bancária abençoada. Glória para coroar. Ela vai tirar uma foto de joelho orando. Quem tira foto orando? Se dentro da igreja. Eu não tenho uma foto dentro da igreja, né? Mas ela precisa postar uma foto para mostrar para todo mundo que ela é uma mulher renovada, né? Que ela nasceu de novo, que ela pode começar tudo de novo. Só que o espírito de Jezebel não percebeu que não adianta voltar a quilometragem. Porque o carro, quando ele é macetado, judiado, a quilometragem é só para enganar o próximo trouxa. Mas o caminho que ele percorreu, toda a consequência das avarias que aconteceu com aquele carro, tá lá, meu querido. A quilometragem lá tá baixinha, só que o carro bate biela, sacode tudo, é um nhenco, mesmo, tá todo arrebentado, né? Então nem tudo que parece é. A modinha de retirar as tatuagens. O pessoal tá tudo tirando as tatuagens, gente. Porque elas entenderam que como elas não têm nada para oferecer, né? Elas têm que parecer ser, né? Porque elas estão atrás de quê? De um patrocinador. Tem todo um plano atrás disso aí. Pra zerar a quilometragem das bonitas. E elas têm que passar a vibezinha, né? De pura e casta. Oi, mas como eu tô desprotegida, eu preciso tanto de alguém pra cuidar de mim. E vocês, homens trouxa? Cai. Pior, depois de rodar o mundo todo, acha que vai chegar ali e zerar a quilometragem, tá novo? Meu amor, não tá não. Tem todo um histórico pra trás. Era blogueirinha, vivia na rede social postando foto da tabaca. E balançando a rabeta. Agora, arquivou todas as fotos, fechou o Insta e virou low profile. Super reservada ela, né? E não menos importante, ela encontra a vítima perfeita. Aquele homem santo que passou a vida toda na igreja se preparando para casar. E esse homem, nesse momento, é enganado por Jezebel. Porque ela já pega aquele homem e faz... Porque aquele homem, puro e inexperiente, é o certificado dela que a quilometragem foi zerada.